Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais um projeto aqui. Sou o Jonas, desenvolvo projetos 3D para algumas empresas, alguns clientes também, né, que adquirem às vezes um apartamento, uma casa e precisa desenvolver um projeto para poder levar para um profissional, né, passar orçamento, poder também executar, né? Esse projeto auxilia muito aí para muitos clientes, né? Bom, recebi um projeto para desenvolver uma cozinha, tem algumas fotos já do local. O cliente também me passou algumas medidas das paredes, né? E com esse projeto a gente consegue dar início à modelagem, né? Já discutimos em reunião o que ele precisa, o que vai ser feito, as cores também do MDF, tipo de puxador, qual tipo de pedra que ele vai utilizar aqui também. Então, já com essas informações a gente já consegue dar início ao projeto, tá bom? Vou estar apresentando aqui, passo a passo, mais ou menos como que desenvolvemos aqui, e assim que, conforme vai decorrer, eu vou mostrando um pouquinho como que está ficando aqui o projeto, tá bom? Para não ficar muito longo, eu vou modelar agora a planta, depois eu vou evoluindo e mostrando o passo a passo, tá bom? A gente já volta. Pessoal, retomando aqui, agora já montei a planta, né, do local com as medidas que o cliente me forneceu. Já coloquei os revestimentos, cor de piso, janela, a, a porta também de entrada, tem a porta da sala, né, que é essa porta aqui. E a porta de entrada não aparece na foto, mas o cliente me passou que tem ali a porta de entrada que deve ir para a área tipo um quintal, né? Bom, com essas medidas, agora já a planta montada, a gente consegue modelar, né? Eu geralmente começo com a pedra, o ponto de hidráulica, espaço de geladeira. Então eu já começo a modelar essa parte para a gente conseguir, né, entender o que é possível ser feito. O cliente me avisou que vai ser feita a troca da pedra que já existe lá. Então nós vamos aumentar ela e ela vai virar agora em L, saindo ali da janela, né, e virando aqui para o lado da geladeira. Então eu vou começar aqui a modelar e assim que eu já tiver um pouquinho mais avançado, eu retorno para a gente mostrar como é que está ficando. Pessoal, retomando aqui, já montei a pedra, né? Coloquei já alguns acabamentos parecidos, né, com o que o cliente deseja. Algumas, as cores aqui do MDF e tudo mais eu ponho no final. É, então, o que o cliente pediu, né, é basicamente reproduzir esse lado e acrescentar agora a lateral, né, que eu vou ainda modelar. Então, já tem a pedra aqui, vai ser uma pedra preta. Então, ficou aqui na ponta um gaveteiro, uma porta solta, duas portinhas na cuba. Aqui, na verdade, eu vou até já mudar. Eu vou colocar uma basculante gavetão para mudar um pouco do que está lá, né? Para não ficar tudo aquele negócio só portas, né? E o que o cliente pediu é que esse canto seja um canto reto. Eu sempre recomendo fazer aquele canto abertura 180, né, que é uma porta abrindo para cada lado. Funciona melhor para ter acesso ao canto morto. Porém, o cliente pediu, a gente faz, né? Então ele pediu para fazer esse canto reto, né? A gente chama do canto reto. Não fica tão bom para acessar o canto, mas o cliente pediu, a gente obedece, né? Já mostrar aqui também, eu já vou colocar um outro módulo que vai ser do lado desse canto, né? Então, o cliente também já me pediu para iniciar com uma porta. Depois, ele pediu para começar ali o forno. E antes tinha o fogão de piso. Agora o cliente vai trabalhar com um fogão de cooktop, né? Então, vou começar agora a trabalhar nesse lado e assim que já evoluir um pouco mais aqui esse lado, eu volto aqui para mostrar para vocês. Pessoal, voltando aqui, já montei o outro lado, né?
Já trabalhei aqui com a geladeira, tamponando a lateral também. O outro lado não precisa tamponar, porque a própria parede vai servir ali como fechamento lateral. O que que o cliente pediu, né? Uma portinha separado. Eu, como falei, né, preferiria colocar aquele módulo 180, né, abrindo uma para cada lado, mas o cliente pediu, a gente respeita. Forno com cooktop, porta-tempero, onde eu estou passando aqui o mouse, e uma portinha. Deixa eu ver que lado que está abrindo aqui. Aqui está ainda o gavetão. Então vou já substituir aqui para portinha. E quero ver a abertura desse, abertura desse. Esse aqui, ó, prefiro sempre deixar para o lado oposto, né, onde está a pessoa trabalhando. Então ela está trabalhando ali no cooktop, a melhor abertura é para o lado oposto. A mesma coisa dessa outra portinha abrindo para o lado oposto da onde a pessoa está trabalhando. O porta-tempero eu vou ajustar aqui, né? Então eu vou fazer duas gavetas e vou duplicar esse gaveteiro. Então, subindo aqui, vai ser um porta-tempero de marcenaria, né? Então, dois níveis, né? Lembrando que ainda não coloquei as cores, eu deixo isso para o final, então já evoluímos bem. Agora eu vou trabalhar aqui no armário superior e já retorno. Pessoal, retomando, né, agora já com o armário superior, o cliente pediu alguns detalhes aqui, né? Ele pediu para que a gente aproveitasse o canto, mas não deixasse o espaço para o cortineiro. Eu também recomendo sempre deixar pelo menos uns 10 a 15 de cortineiro, caso um dia o cliente deseje deixar um espaço ali para a cortina. No caso, esse cliente não quer, não precisa, então ele falou, pode encostar o armário na parede, tá? E aí só pediu para ficar menos profundo, né? Vai ficar mais raso. Aqui tem aproximadamente uns 25 centímetros de profundidade esse primeiro módulo. O cliente pediu, a gente respeita. Em cima aqui duas portinhas com depurador fininho, depois micro-ondas e duas portinhas. Aqui tem clientes que preferem mais alto o armário, mais baixo. Nesse caso aqui, seguindo mais ou menos 1,5 m, 1,60 m, dependendo aí do cliente, tá? Tem cliente que pede mais alto, mais baixo, então tudo isso é mais pessoal, tá bom? Já montei então todo esse lado, ainda falta colocar as cores, dar uma decorada. E agora eu vou trabalhar nesse outro lado que também o cliente pediu, que é essa parede onde já tem esse móvel, né, um móvel mais antigo. Agora nós vamos fazer ali um balcão em L e o armário superior. Já volto aqui com esse lado montado. Pessoal, retomando aqui, né, o projeto, já montei o balcão, ficou assim, uma cozinha gigantesca, muito armário. Eu acho até demais, mas o cliente deseja, a gente monta sem problemas, né? O que que ele pediu aqui? Um armário superior, uma bancada, vai ser feito em pedra. Não sei se vocês lembram, mas estava assim antes, né? Então agora já transformamos aqui o espaço. Então ficou bastante armário. O cliente pediu com uma profundidade legal aí também, tá? Então agora o que eu vou trabalhar é as cores, né? Vou dar uma decorada, trabalhar com iluminação e já volto aí para mostrar como é que tá ficando. Pessoal, retomando, né? Então agora já trabalhei com as cores aqui. A cliente pediu um cinza, tá? Um cinza médio, todo tamponado, o interno todo branco, né? E já coloquei uma decoração também, mais ou menos que o cliente use, onde ele já costuma deixar algumas coisas, né? E ficou uma cozinha bem legal, bem espaçosa, não ficou tudo amontoado, né? Infelizmente hoje os apartamentos são bem pequenos, esse aqui na verdade é uma casa, né? Agora eu vou trabalhar na iluminação, começar a testar, né, o render e logo mais, assim que estiver pronto aqui, eu apresento para vocês
as imagens, o projeto concluído. Pessoal, acabei de falar com o cliente, ele pediu só umas alteraçõezinhas aqui na parte da pia. Antes eram 4 gavetas, ele pediu para fazer 2 pequenas e uma maior. E na pia, ao invés de fazer basculante e gavetão, trabalhar com 2 portas de giro lateral, né? Então ficou dessa forma. O gaveteiro também dessa forma. Deixa eu fechar aqui. Já trabalhei com o teto, a iluminação também do local. E agora eu vou começar a renderização aqui do projeto. Pessoal, retomando aqui o projeto, já fiz a renderização, faço algumas vistas, né, do ambiente para o cliente também entender como que vai ser executado, né? Aqui temos uma vista em planta, para a gente ver as profundidades, a circulação, né, o espaço que foi aproveitado aqui, né? Essa aqui é a vista da pia, né, onde tem a janela. O cliente mudou, né, então ficou 2 gavetinhas, gavetão, portas, porta canto reto, o cliente que solicitou dessa forma. A vista aqui da parede da geladeira, então ficou 3 profundidades diferentes, na geladeira mais profundo, onde tem o micro-ondas com 42 e no canto ali ficou com 25. O cliente solicitou que ficasse bem raso. Então toda a parte inferior com porta-tempero, portinhas, né? Ele mostrando toda aberta as prateleiras. E para finalizar, o lado da parede que vai para a sala, também com portinhas, e ele pediu 2 gavetões aqui no final. Bom, é isso aí, pessoal. Mais um vídeo, um projeto concluído, né? Gostaria de pedir para vocês, se puder se inscrever, deixar um like também para chegar a mais pessoas. Se tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui nos comentários, eu posso tirar também, né? Esclarecer algumas coisas. Que se alguém quiser um orçamento, né, para o serviço, pode me procurar por Soluzione Projetos na rede vizinha. Dá uma olhadinha lá para ali tem um link para conseguir o meu contato, tá bom? E fico aqui à disposição. Até mais.